Doulu Dalu. Volume 18. Capítulo 125. Choque. Habilidade de fusão dos 7 demônios. Jing Ling ficou igualmente chocado com a situação no ringue. Quando ele estava se preparando para enfrentar o claramente mais forte do que ele Wu Shuang com toda a sua força, o grande mestre se levantou na área de descanso da Academia Shrek, olhando para a Pontífice Suprema Bibi Dong sentada na frente do distante Palácio do Pontífice Supremo. Por favor, adie o início da disputa. Quando o cardeal árbitro estava prestes a repreender o grande mestre por interromper a competição, ele foi parado pela mão erguida da Pontífice Suprema. O olhar de Bibi Dong na direção do grande mestre era sereno, mas se seu coração estava calmo, apenas ela podia dizer: por favor, explique sua justificativa. A Pontífice Suprema Bibi Dong disse calmamente. O grande mestre sorriu friamente. Minha justificativa é que a Academia Shrek renuncia à primeira metade das finais, voluntariamente entrando na disputa dos perdedores de tarde. Jing Ling, volte. Se as pessoas ainda pudessem aceitar o anterior membro da Academia do Hall dos Espíritos repentinamente concedendo a luta, então o grande mestre agora repentinamente declarando que a Academia Shrek estava desistindo da competição individual sem dúvidas alarmou todos os presentes. Mesmo entre os 7 demônios da Shrek, exceto por Tang San, todos os outros tinham expressões chocadas e vazias. Claramente, eles não sabiam da decisão do grande mestre com antecedência. Os olhos de Ning Fengzi sentado ao lado da Pontífice Suprema exibiram um flash de entendimento e, ao mesmo tempo, um brilho furioso. Ele não pôde evitar deixar seu olhar cair sobre a Pontífice Suprema ao seu lado. Bibi Dong ainda estava imperturbável, calmamente dizendo: por quê? O grande mestre ficou de pé com suas mãos atrás de suas costas, olhando para o Palácio Doulu atrás do Palácio do Pontífice Supremo. Independentemente do porquê, eu acho que deve ser a escolha certa a conceder. As palavras extremamente calmas do grande mestre ecoaram como se a terra estivesse se partindo diante do Palácio do Pontífice Supremo. Não havia nenhum problema com o que ele disse em si. O problema foi com quem ele falou. Essas palavras estavam sem dúvida contradizendo a Pontífice Suprema, a maior governante do Hall dos Espíritos. Contanto que os presentes fossem mestres dos espíritos acima do 60º nível, todos eles poderiam ver que o grande mestre não era poderoso, com certeza abaixo do 40º nível, mas um mestre dos espíritos com esse tipo de falta de força realmente se atreveu a contradizer a figura com maior autoridade do mundo dos mestres dos espíritos. Mas o que as pessoas esperavam ainda menos foi a Pontífice Suprema Bibi Dong lentamente se levantar, acenado com a cabeça para o grande mestre. Você está certo, esse é uma prerrogativa sua. A culpa é minha por perguntar. Minhas desculpas, ancião Yu. O diálogo entre o grande mestre e a Pontífice Suprema Bibi Dong ocorreu diante de numerosos poderes do Hall dos Espíritos, assim como havia incontáveis mestres dos espíritos esticando suas cabeças para cima para assistir à luta de baixo. A Pontífice Suprema proferir a palavra, ancião, só significava uma coisa. O grande mestre era um ancião do Hall dos Espíritos. Todos sabiam que tipo de autoridade tinham os anciãos do Hall dos Espíritos. Mesmo o Doulu Fantasma e o Doulu Crisântemo sentados ao lado de Bibi Dong haviam entrado no Palácio dos Anciãos há apenas 10 anos e com a idade e a força do grande mestre, ele claramente não deveria possuir esse tipo de autoridade. Se alguma outra pessoa o tivesse chamado de ancião do Hall dos Espíritos, talvez isso teria parecido como uma piada, mas quem falou foi a Pontífice Suprema Bibi Dong, quem se atreveria a refutá-la? Ouvindo Bibi Dong dizer isso, até o grande mestre não pôde evitar parecer distraído. A razão pela qual ele havia contradito Bibi Dong naturalmente não era porque ele tinha segurança no suporte devido à relação entre eles, mas sim por causa de sua fúria. Quando Bibi Dong falou, o grande mestre entendeu que essa Pontífice Suprema o estava protegendo. Contradizer a Pontífice Suprema? Mesmo se a própria Pontífice Suprema não se importasse, os incontáveis mestres dos espíritos que veneravam a Pontífice Suprema iriam deixar isso passar? Mesmo se o grande mestre tivesse a proteção dos poderes ao seu lado, capaz de formar o Triângulo Dourado de Ferro, a chance de morrer por violência na rua aumentaria enormemente. Mas quando as palavras de Bibi Dong o reconheceram como ancião, naturalmente ninguém se atreveria a fazer alguma coisa. Os anciãos do Hall dos Espíritos dizerem alguma coisa para contradizer a Pontífice Suprema não era nenhum evento importante. Na verdade, até Bibi Dong não sabia que o grande mestre tinha um distintivo de ancião. Ela só descobriu de seus subordinados após o grande mestre ir embora. O grande mestre de repente sentiu dor na cintura e logo em seguida, seu braço foi puxado para dentro de um macio e flexível abraço. Virando sua cabeça para olhar, ele viu Liu Erlong demonstrativamente olhando para a Pontífice Suprema. A expressão nos olhos de Bibi Dong vacilou brevemente, mas ela rapidamente voltou ao normal. Ela disse para o cardeal árbitro: já que a Academia Shrek decidiu renunciar à competição dessa manhã, continue com as lutas individuais. Nesse momento, o professor treinador da Academia Vento Divino também se levantou. Após primeiro se curvar perante a Pontífice Suprema, ele disse com um sorriso: o time da Academia do Hall dos Espíritos é formidável. Nossa academia se resigna a não ser seu oponente. Ao invés de reduzir nossa força aqui, seria melhor lutar contra a Academia Shrek pelo outro lugar nas finais durante a tarde. Portanto, nós também desistiremos da competição individual.
As mudanças dramáticas pegaram muitas pessoas de surpresa. O time da Academia do Hall dos Espíritos ganhou sem lutar, diretamente entrando nas finais do dia seguinte. Sem uma única luta, metade das finais já havia acabado. Embora a Academia do Hall dos Espíritos completou seu desejo de entrar na batalha final, a Academia Shrek se retirando da competição de lutas ainda deixou os organizadores um pouco constrangidos. O grupo da Academia Shrek não se demorou e rapidamente partiu sob a liderança do Grande Mestre. Durante a tarde eles lutariam contra a Academia Vento Divino pelo outro lugar na última luta. Ninguém disse uma palavra no caminho, a maioria afundada numa atmosfera pensativa e opressiva. A situação desvantajosa abalou um pouco a confiança dos 7 demônios da Shrek. Afinal, durante a tarde eles teriam que enfrentar as forças aliadas da Academia Vento Divino e da Academia das Chamas e no dia seguinte, além disso, eles teriam que enfrentar o formidável time da Academia do Hall dos Espíritos após apenas uma noite de descanso. Voltando para a residência, o Grande Mestre chamou os 7 demônios da Shrek para o seu quarto. Seu olhar passou sobre os 7 e o Grande Mestre disse indiferentemente: Vocês não estão confusos quanto à razão de eu repentinamente desistir da competição individual? Nenhum dos 7 disse alguma coisa, exceto por Tang-san, todos os outros pareciam um pouco confusos. A face rígida do Grande Mestre corou, uma luz quase severa cintilando em seus olhos. Mesmo eu não esperava que o Hall dos Espíritos realmente fosse usar esse tipo de método desprezível enquanto mantinha esse tipo de vantagem. Pequeno San, explique para todo mundo. Tang-san assentiu, falando em voz baixa. Nosso primeiro membro a subir no estágio foi Jing Ling. O sorteio foi excepcionalmente favorável para o Jing Ling, deixando nosso lado ficar com a última posição na competição, nos permitindo observar nossos oponentes ainda melhor. Mas dessa vez, o membro do time da Academia do Hall dos Espíritos no estádio repentinamente concedeu. Isso teve 2 efeitos. Primeiro foi que o membro do time da Academia do Hall dos Espíritos manteve sua força de luta intacta, sem esgotá-la. O outro foi que Wu Shuang também manteve sua força de luta para lidar com Jing Ling. Se eu supus corretamente, após Wu Shuang derrotar Jing Ling e enfrentar o segundo membro do time do Hall dos Espíritos, ele também iria imediatamente conceder. Consequentemente, seria como se os 2 times tivessem se juntado para lidar conosco. Seria basicamente impossível para nós termos uma chance de vitória nas competições individuais. Cada derrota estaria bem, se nós vencêssemos, nós definitivamente sofreríamos com uma batalha rotatória. Quando a Academia Vento Divino e a Academia das Chamas se juntaram antes, eu ainda não entendia como o Hall dos Espíritos concordaria com o pedido deles, mas agora isso é claro. Eles chegaram num acordo com o time da Academia do Hall dos Espíritos para apoiar o Hall dos Espíritos. Tang-san ficou em silêncio após explicar. O quarto inteiro ficou em silêncio, mas as chamas de furor constantemente se espalharam. Não era de se admirar que o Grande Mestre chamou o Hall dos Espíritos de desprezível. Enquanto tinha uma vantagem tão grande, ainda cooperou com a Academia Vento Divino e com a Academia das Chamas para se livrar deles. Se isso não era desprezível, o que era? Um sorriso de escárnio apareceu na face do Grande Mestre. Eles acreditam que vão parar nossa marcha adiante desse jeito? Então eles ainda estão nos subestimando demais. Originalmente eu não tinha muito desejo pela vitória. Mas quando eles agem assim, então nosso objetivo também é único. Antes da competição de tarde, os 7 demônios da Shrek permaneceram no quarto do Grande Mestre o tempo todo, até quando comeram suas refeições. Flender e Liu Erlong se mantiveram de guarda do lado de fora, evitando que qualquer um se aproximasse. É claro, na residência da Academia Shrek, ainda havia um poder como o Dolu Veneno. O ar da manhã era fresco e refrescante. De tarde, à medida que o sol chegava no seu zênite, o fresco foi substituído por um calor abrasador. Embora ainda não fosse tanto quanto no verão, a temperatura ainda estava alta. Os 7 membros do time da Academia do Hall dos Espíritos ficaram silenciosamente ao lado. Na praça diante do Palácio do Pontífice Supremo, os 2 times finalistas olharam para seus oponentes. Tang-san e Daimubai estavam mais na frente dos 7 demônios da Shrek, olhando para aquelas faces familiares não muito distantes deles, eles revelaram um traço de desdém. O trio de Feng Xiaotian, Wu Wu e Wu Shuang formavam o núcleo do time, confrontando Tang-san e Daimubai cara a cara. Wu Wu deu um passo à frente, olhando para Tang-san e disse friamente: Você sabe a razão de nós fazermos isso? Tang-san não respondeu, apenas o desprezo em seus olhos se aprofundou um pouco. Wu Wu de repente descobriu que ela realmente odiava ver Tang-san olhando para ela dessa forma e seu temperamento explosivo imediatamente apareceu. O que eu fiz foi tudo para determinar o vencedor entre nós de novo. Mesmo se eu tiver que desistir da chance de ser a primeira, eu ainda definitivamente tinha que lutar contra você de novo. Tang-san sorriu calmamente. Se foi apenas por isso, então você já ficou bem para trás. Perdeu em força e disciplina, nessa luta, você já não tem mais chance. Wu ficou indignada. Isso será mostrado pelos fatos. Não ache que eu vou começar de forma leniente só porque você me salvou. O que eu te devia, eu já te paguei. Ouvindo Wu dizer isso, Tang-san não pôde evitar se lembrar da aparência dela naquele dia quando ela correu para seus braços como uma bola de chamas para beijá-lo. Em relação a essa menina que ousava amar e ousava odiar,
ele realmente a admirava um pouco. Infelizmente, ele não estava disposto a aguentar seu temperamento e, portanto, eles estavam destinados a não serem amigos. Embora houvesse muitas pessoas como Feng Xiaotian que iriam pacientemente aguentar uma bela mulher, Tang San ainda era um homem crescido no interior. Embora mais ninguém dos dois lados falou alguma coisa, o cheiro de pólvora já preenchia o ar. O cardeal árbitro havia claramente percebido a hora apropriada e, nesse momento, declarou o início da luta. Feng Xiaotian se esquivou para a frente de Wu no primeiro instante, a protegendo atrás dele. A chama instantaneamente irrompendo de Wu se tornou como um pano de fundo para ele. Os membros do time, sob a liderança de Wu Xuang, também liberaram seus espíritos um após o outro. Porém, algo que eles não haviam esperado aconteceu. Os 7 demônios da Shrek não se posicionaram de acordo com as formações ortodoxas como eles fizeram nas competições passadas, mas sim rapidamente recuaram assim que o árbitro declarou o início, formando um círculo. Havia 2 pessoas dentro do círculo, Ning Hongrong e Oscar. Os outros 5 começaram a rapidamente rodar em volta deles. De todos os 7, agora nenhum deles havia tomado a iniciativa de liberar seu espírito, mas intensas flutuações de poder espiritual permearam o ar ao redor deles, freneticamente se condensando na direção do centro. O que era isso? Sentada de forma ereta diante do palácio do Pontífice Supremo, os olhos da Pontífice Suprema Bibi Dong, do mestre da escola porcelana dos 7 tesouros Ning Fengzi, assim como dos 3 títulos Doulu não puderam evitar revelar alarme. Como talentos extraordinários do mundo dos mestres dos espíritos, mesmo eles não entendiam o que os 7 demônios da Shrek estavam fazendo. Tang San, Dai Mubai, Xiao Wu, Ma Hongijun, Zhu Zuqin. O passo dos 5 era excepcionalmente idêntico, como se eles seguissem um tipo de ritmo especial e o poder espiritual flutuando ao redor deles também formou uma órbita especial, constantemente girando ao redor deles e enchendo o ar. No centro da formação, Ning Hongrong e Oscar ficaram de mãos dadas com seus olhos fechados. O que se ergueu do corpo de Ning Hongrong foram 9 luzes coloridas como pedras preciosas e o que apareceu sobre Oscar foi uma fraca luz vermelha. As 2 luzes se espiralaram e se ergueram na direção do céu. Embora os 7 demônios da Shrek ainda não tivessem liberado seus espíritos, essas novas táticas deles ainda causaram uma enorme pressão em seus oponentes. Feng Xiaotian, acenda. Wu gritou estritamente. As 7 pessoas da Academia Vento Divino imediatamente mudaram a formação. Um par de enormes asas de corciano se desenrolaram nas costas de Feng Xiaotian e, ao mesmo tempo, luz cianá e sombra se condensaram atrás dele, a aparição do lobo tempestade de vento de 2 cabeças. Instigado por aquela tremendamente estonteante e bela luz, Feng Xiaotian subiu no ar. As asas em suas costas bateram apenas uma vez. Usando o apoio das correntes de ar, ele disparou no céu. O que ele usou agora foi sua segunda habilidade espiritual, aprimoramento do corpo do lobo duplo e sua terceira habilidade espiritual, asas da tempestade de vento, que ele originalmente usou contra Tang San. Sob o efeito dessas 2 grandes habilidades espiritual, a força de luta de Feng Xiaotian repentinamente chegou no seu pico. Nesse momento, Wu Xuang já havia tomado a posição de Feng Xiaotian na frente de Wu e, junto com eles, ainda estavam os 2 mestres dos espíritos do sistema poder e ataque da Academia Vento Divino. Os 3 formaram um muro, protegendo Wu. As 2 pessoas atrás de Wu não eram aqueles 2 mestres dos espíritos Grou de Fogo do sistema ataque e agilidade do 40º nível, mas sim os 2 mestres dos espíritos de suporte do atributo Fogo e abaixo do 40º nível que chocaram grandemente Tang San quando eles originalmente apareceram nas preliminares. Incontáveis faíscas de luz vermelha como fogo se condensaram sobre Wu com uma velocidade surpreendente. A expressão de Wu estava bem séria, lentamente erguendo suas mãos como se levantando 15 toneladas, chamas vermelhas e quentes se condensaram numa luz branca em suas palmas. Nesse momento, todos os seus 4 anéis de espíritos inesperadamente brilharam e sua expressão dolorosa revelou a pressão que ela estava suportando agora. Pessoas perspicazes poderiam todas ver que agora os 7 membros da Academia Vento Divino estavam adotando a tática de 5 defendendo 2. 2 mestres dos espíritos do sistema auxiliar suportando Wu, 3 mestres dos espíritos do sistema poder e ataque defendendo. Entre os 7, os membros-chave eram Feng Xiaotian espiralando no ar, assim como Wu usando a habilidade de fusão de anéis para condensar seu inteiro poder espiritual. Mudem. Tang San gritou. A formação dos 7 demônios da Shrek mudou, o círculo original repentinamente se transformando numa linha. Tang San ficou na frente e logo atrás de Tang San estava Dai Mubai, seguido por Ma Hongijun, Xiao Wu e Zhu Zuqin. De pé na parte mais atrás estavam Ning Hongrong e Oscar. A mudança na formação fez o poder espiritual que eles haviam acabado de liberar abruptamente se torcer e, nesse momento, Oscar repentinamente agarrou Ning Hongrong por trás. Os fracos raios de luz vermelha que ele estava liberando abruptamente se tornaram rosas e freneticamente fluíram para dentro de Ning Hongrong. O pagode de porcelana dos 9 tesouros se ergueu diante de Ning Hongrong, juntando suas mãos na frente com uma expressão séria. Assim como Wu, seus 4 anéis de espíritos brilharam simultaneamente. Wu não era a única que possuía a habilidade de fusão de anéis.
Essa originalmente também era uma das habilidades especiais da escola porcelana dos 7 tesouros. Como a única filha do mestre da escola, como Ning Hongrong poderia não saber disso? Porém, fusão de anéis precisava consumir uma quantidade enorme de poder espiritual e não seria usada com facilidade. 4 substanciais luzes enevoadas de 9 cores floresceram de 4 andares do pagode de porcelana dos 9 tesouros, sendo disparadas diretamente em Zhu Zuqin na sua frente. Instigada por aquele enorme poder espiritual de suporte, Zhu Zuqin naturalmente ergueu os 2 braços, os colocando sobre Xiao Wu na sua frente. Uma cena bizarra aconteceu. Aqueles raios de luz de 9 cores abruptamente ficaram um pouco mais fortes, sendo despejados dentro de Xiao Wu pelas mãos de Zhu Zuqin e o corpo inteiro de Zhu Zuqin já estava impregnado por uma camada de luz de 9 cores. As circunstâncias de Xiao Wu eram praticamente idênticas às de Zhu Zuqin e aquela rica luz de 9 cores se tornou ainda mais intensa à medida que ela continuamente era transmitida para frente. Quando os raios de luz chegaram em Dai Mubai, ele ferozmente bateu as 2 palmas nas costas de Tang San. Naquele instante, o corpo de Tang San tremeu violentamente por um momento. O que apareceu de seu corpo não foi nenhuma luz de 9 cores, mas sim uma incomparavelmente enorme pressão. Sentada ereta no assento principal, os olhos da Pontífice Suprema Bibi Dong brilharam. Isso é uma habilidade de fusão de 7. Após falar, seus olhos inconscientemente se viraram para o calmo grande mestre de pé do lado de fora da área de luta. Embora não fosse uma habilidade de fusão espiritual de 7 que se opunha aos céus, a força de 7 pessoas fundida para usar uma habilidade sozinha já era um feito extraordinariamente impressionante. De fato, nenhum espírito era igual. Todos eles tinham diferenças. Geralmente falando, esse tipo de habilidade de fusão só apareceria em mestres dos espíritos com espíritos e habilidades espirituais que eram extremamente similares, como os 7 membros da Academia Raio de Sol Azul de antes. Mas os 7 demônios da Shrek eram diferentes. Cada um tinha um espírito inteiramente diferente e seguiam direções diferentes. Essas 7 pessoas com espíritos completamente diferentes ainda podiam inesperadamente usar uma habilidade de fusão de 7. Mesmo os olhos da Pontífice Suprema e dos títulos Doulu estavam cheios de incredulidade. Porém os 7 demônios da Shrek haviam feito isso. Quando aquela luz de 7 cores conectou as 7 pessoas, essa habilidade de fusão de 7 já estava completa. Embora Ning Fengzi tenha franzido o senho quando viu Oscar abraçando a cintura de Ning Hongrong por trás, quando ele viu essa habilidade de fusão de 7 completa, a expressão em seus olhos ainda vacilou com admiração. Quer fosse ele ou a Pontífice Suprema Bibi Dong, ambos sabiam que essa habilidade de fusão de 7 não devia ser creditada aos 7 demônios da Shrek, mas sim ao professor deles, o golpe de mestre do não distante grande mestre. Como eles poderiam saber que o que os 7 demônios da Shrek estavam colocando em prática agora era precisamente a habilidade espiritual variante das 10 grandes forças competidoras do núcleo do mundo espiritual, do grande mestre? Os estudos sobre espíritos de uma vida, talvez apenas o próprio grande mestre e seu discípulo direto, Tang San, entendiam completamente suas realizações. Se mesmo um cara como Xin Yan podia ensinar seus discípulos a usar uma habilidade de fusão de 7, como o grande mestre não poderia? Ambas eram habilidades de fusão, mas suas dificuldades eram tão diferentes quanto o céu e a terra. Esse era um grande mestre, um verdadeiro grande mestre. Feng Xiao Tianuar tinha a visão mais clara do que os 7 demônios da Shrek estavam fazendo e também foi o que ficou mais chocado. Ning Hongrong e Oscar aparecerem no time da Academia Shrek não era inesperado? Eles já haviam aparecido na luta anterior contra a Academia Estrela Lu. Embora Oscar não tivesse revelado qualquer força formidável naquele tempo, ele ainda chamou sua atenção. Mas essa habilidade de fusão de 7 ainda era algo que ele jamais havia esperado. Nas lutas anteriores, não importava o quão difíceis elas fossem, os 7 demônios da Shrek ainda não haviam usado esse tipo de habilidade. Se ela fosse usada agora, ele sabia que ele não teria chance. Com um longo assobio, Feng Xiaotian se moveu, caindo do céu como um meteoro alcançando a lua. No inteiro processo, seu enorme corpo e as asas desdobradas não fizeram um único som. A luz cianá impregnada foi completamente recolhida. Nesse momento, seu corpo e asas estavam alinhados num ângulo perfeito. Esse era o início da habilidade espiritual criada por Feng Xiaotian, os 36 cortes sucessivos do lobo demônio tempestade de vento. No momento em que Feng Xiaotian caiu do céu, um fluxo de luz branca avermelhada e quente abruptamente apareceu perfurando obliquamente, o alcançando num instante e imediatamente se fundindo completamente ao corpo de Feng Xiaotian. Aquela linha de luz branca foi disparada por Xiao Wu, sem uma parte intermediária, mas sim como uma ponte que conectava os dois. Sob o suporte da luz branca, o corpo inteiro de Feng Xiaotian pareceu ficar cheio de força explosiva. Frenética energia constantemente rompeu de seu corpo, correntes de ar tão vermelhas e quentes que pareciam estar prestes a torrar a terra. Ainda mais chocante, aquela luz branca gradualmente se condensou sobre seu corpo, formando um conjunto de armadura incandescente, cobrindo tanto ele quanto as asas tempestade de vento afiadas como facas. Isso, é claro, não era uma habilidade de fusão espiritual. Mas após o Wu se juntar à Academia Vento Divino, ela havia estudado uma habilidade de fusão espiritual de 2 pessoas com Feng Xiaotian.
Embora fosse impossível para a fusão deles exibir o enorme poder de uma habilidade de fusão espiritual, essa fusão não era apenas entre os dois, mas também envolvia os dois mestres dos espíritos do sistema auxiliar atrás de Wu. O poder de 4 pessoas focado em Feng Xiaotian, sem dúvidas fez tanto seu ataque quanto defesa chegarem no seu pico. Sua velocidade aumentou drasticamente. O alvo de Feng Xiaotian enquanto ele caia do céu não era Tang San na frente dos 7 demônios da Shrek, mas sim Ning Hongrong e Oscar na parte de trás. Contando com sua aguçada percepção, quando a habilidade de fusão de 7 dos 7 demônios da Shrek estava prestes a se completar, ele já havia visto que a origem dessa habilidade de fusão era Ning Hongrong na parte de trás e que a fundação da origem era Oscar, provendo uma grande quantidade de poder espiritual a Ning Hongrong. Contanto que ele se livrasse desses dois, a habilidade de fusão dos 7 demônios da Shrek entraria em colapso. Feng Xiaotian repentinamente acelerando sem dúvida surpreendeu os 7 demônios da Shrek. Mesmo o grande mestre expectando a luta não pôde evitar exibir um olhar de aprovação. A combinação da Academia Vento Divino com a Academia das Chamas era sem dúvidas excelente. O vento abanando as chamas emprestando a força do vento. Capaz de focar a força de 4 pessoas e contar com a habilidade espiritual criada por Feng Xiaotian para liberar tudo isso sem dúvidas empurraria o poder de ataque resultante para um nível aterrorizante. Porém a calma na face do grande mestre não vacilou, porque a habilidade de fusão da Academia Vento Divino tinha apenas 4 pessoas e o lado da Academia Shrek tinha 7 pessoas igualmente talentosas e que, além disso, seguiam o poderoso controle de Tang San. Enfrentando a repentina aceleração de Feng Xiaotian, na parte mais da frente, após um breve momento de surpresa, o levemente trêmulo Tang San imediatamente ergueu sua mão esquerda. O martelo céu claro que ele originalmente usou para quebrar os 36 cortes sucessivos do lobo demônio tempestade de vento de Feng Xiaotian apareceu mais uma vez. Mas quando o martelo céu claro apareceu dessa vez, ele flutuou sobre a palma de Tang San. Luzes crescentes escaparam da palma esquerda de Tang San. Nesse momento ele ferozmente ergueu sua cabeça, raios de luz dourada arroxeada dispararam de seus olhos. Isso não era um ataque mental qualquer, mas sim uma forma de ver tudo mais claramente. Sob o efeito do olho do demônios púrpuro, tudo diante de Tang San pareceu desacelerar, uma quantidade imensurável de informações encheu seu cérebro. No momento seguinte, sua mão esquerda se moveu. Com o puxão daquela luz negra, o martelo céu claro virou de cabeça para baixo e voou. O martelo não girou, mas voou em linha reta para uma direção. Entretanto, ao mesmo tempo em que agia, um som de explosão como de um trovão ecoou do martelo céu claro. Num instante, aquele martelo originalmente pequeno repentinamente se ergueu rapidamente contra o vento no ar e no instante em que ele se virou, a cabeça do martelo se tornou do tamanho de um jarro de água. Um magnífico padrão raiado brilhou no corpo do martelo sob a luz do sol. Uma aura assustadora floresceu com a luz negra, arrastando uma cauda de chamas negra pelo ar. Hong. O martelo céu claro preto colidiu com a armadura incandescente de Feng Xiaotian no ar com uma alta explosão. Um som de algo sendo quebrado se espalhou por toda a cidade espiritual. O som veio das asas. A asa direita de Feng Xiaotian deixou de existir em praticamente um instante e, ao mesmo tempo, sua armadura incandescente foi despedaçada, se transformando em faíscas de luz branca e se rompendo num flash. Feng Xiaotian gritou miseravelmente e sob aquele enorme impulso, ele foi completamente jogado no ar, voando na direção da praça do Palácio do Pontífice Supremo. Sua sobrevivência era incerta. Incluindo os 6 estudantes do lado da Academia Vento Divino ficaram estupefatos nesse momento. Como eles poderiam ter esperado que seu capitão, Feng Xiaotian, iria realmente ser incapaz de aguentar um único golpe? Mesmo naquela luta de 1 contra Tang San ele havia durado muito mais tempo antes do resultado ser decidido, mas agora, com apenas uma troca, ele já havia sido totalmente esmagado. Tendo perdido Feng Xiaotian, essa luta já não tinha qualquer suspense. Mas o que eles não conseguiam entender era o porquê dessa situação ocorrer. De fato, apenas o próprio Tang San sabia por que Feng Xiaotian foi derrotado tão miseravelmente. Isso na verdade foi a combinação de vários fatores. Não foi porque o suporte que Wu deu a Feng Xiaotian era fraco, mas sim porque agora Tang San estava muito poderoso e também restringia muito Feng Xiaotian. Primeiro de tudo, por trás de Tang San estava o suporte unido de 6 colegas de time e por trás de Feng Xiaotian havia apenas 3. Com ambos os lados usando habilidades de fusão, a quantidade de poder espiritual decidiu a magnitude geral da habilidade de cada lado. Sem dúvidas Tang San tinha a vantagem absoluta. Segundo, o maior erro de Feng Xiaotian foi usar os 36 cortes sucessivos do lobo demônio tempestade de vento de novo. Da primeira vez que ele usou contra Tang San, ele havia sem dúvidas pressionado Tang San enormemente. Entretanto, após o final da luta, como Tang San poderia não ter estudado cuidadosamente a habilidade do oponente? Após estudar cuidadosamente, Tang San havia imediatamente entendido que tanto os 36 cortes sucessivos do lobo demônio tempestade de vento quanto seu próprio método do martelo de vento caótico tinham uma falha similar. Que era que contanto que fosse possível interromper a habilidade logo que ela começasse, seria basicamente impossível para ela exibir sua força. Deixá-lo continuar a desencadeá-la, deixando a força se acumular,
era onde essa habilidade era mais assustadora. Então o que Tang San fez, contando com os cálculos precisos do olho do demônio púrpuro, foi jogar o martelo céu claro no melhor instante quando a força total de Feng Xiaotian ainda não havia emergido. Com suas técnicas de armas ocultas da seita Tang e um julgamento preciso, todas as trajetórias dos movimentos de Feng Xiaotian já haviam sido calculadas com precisão na mente de Tang San. Era basicamente impossível se esquivar. Isso ainda era o resultado de Tang San começar de forma leniente. Se Tang San não tivesse atacado a asa de Feng Xiaotian e sim seu peito, então o único resultado para Feng Xiaotian teria sido a morte instantânea. Apenas o próprio Tang San sabia que nível sua força havia alcançado. Contando com a sobreposição auxílio do pagode de porcelana dos 9 tesouros com o suporte do poder espiritual de seus parceiros, o poder espiritual que Tang San havia acumulado agora já ultrapassava o 70º nível. Mesmo se ele tivesse enfrentado um sábio espiritual do 70º nível agora, ele ainda não estaria em desvantagem. Como uma habilidade de fusão de 7 resultante dos estudos do Grande Mestre poderia ser algo que a Academia Raio de Sol Azul poderia se comparar. Esse tipo de habilidade de fusão não era tão formidável quanto uma habilidade de fusão espiritual, mas ela podia juntar a força de todo mundo. Já que era assim, a melhor escolha era focar a força de todos para irromper num único ponto. O maior erro da Academia Raio de Sol daquela vez foi usar a força de 7 pessoas conectadas de forma similar a uma barreira, que foi então quebrada pelo olho do demônio púrpuro de Tang San. Os 7 demônios da Shrek naturalmente não cometeriam o mesmo tipo de erro. O Grande Mestre não deixaria seus discípulos cometerem esse tipo de erro. Consequentemente, quando o poder espiritual do 7 se condensou, após passar pela amplificação do pagode de porcelana dos 9 tesouros, a força que Tang San possuía havia agora assustadoramente aumentado em vários níveis. Sem movendo sem rumo, tendo atingido Feng Xiaotian no ar, o martelo céu claro voltou para a mão esquerda de Tang San. O martelo não havia voltado ao seu tamanho original. Agora na mão de Tang San, o martelo era maior até do que seu corpo inteiro. Mas sendo segurado apenas por aquela mão esquerda, ele ainda estava extraordinariamente estável. A Academia Vento Divino naturalmente não estava disposta a desistir nesse ponto. Wu Shuang e 2 membros da Academia Vento Divino avançaram simultaneamente e, atrás deles, Wu também começou a acumular força para um segundo ataque. Fechando seus olhos, Tang San lentamente ergueu o enorme martelo céu claro com uma única mão. As linhas de luz sobre o corpo do martelo repentinamente romperam com um brilho vermelho escuro incomparavelmente estonteante. Nesse momento, era como se uma voz inigualavelmente tirânica rugisse em frenesi. O próprio Tang San, como se fosse o cabo do martelo, pareceu se tornar um com martelo céu claro. Vendo essa cena, até a Pontífice Suprema Bibi Dong foi incapaz de ficar sentada. Uma expressão surpresa passou por seus olhos. A cena diante de seus olhos era muito familiar para ela. Avatar ferramenta espiritual. Ning Fengzi sentado ao lado de Bibi Dong já havia gritado alarmado. Após um mestre dos espíritos que possuía um espírito besta chegar no 70º nível, a 7ª habilidade espiritual do 7º anel de espírito seria invariavelmente um avatar espiritual, se tornando uma encarnação do próprio espírito, possuindo uma intensa força explosiva e com o poder aumentando geometricamente. Mas as circunstâncias de um mestre dos espíritos ferramenta eram diferentes das de mestres dos espíritos besta. Sua 7ª habilidade espiritual era o avatar ferramenta espiritual. Se transformando na alma do espírito ferramenta, ele fazia o poder acumulado pelo espírito ferramenta chegar no seu ápice. Se alguém possuísse um espírito ferramenta que já fosse assustador por si mesmo, então a ativação do avatar ferramenta espiritual seria ainda mais aterrorizante do que a do avatar espiritual. Antes do 70º nível, mestres dos espíritos besta eram sem dúvidas um pouco mais formidáveis do que mestres dos espíritos ferramenta do sistema controle. Mas após chegar no 70º nível, eles seriam, ao contrário, ultrapassados pelos mestres dos espíritos ferramenta contando com o avatar ferramenta espiritual. Quem poderia ter antecipado que, nessa semifinal da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite, realmente apareceria o raríssimo avatar ferramenta espiritual do mundo dos mestres dos espíritos. Ainda mais, que o avatar ferramenta espiritual seria realmente ativado pelo espírito ferramenta conhecido como o número 1 do mundo, o martelo céu claro. Na verdade, até o próprio Tang San não esperava que ele seria realmente capaz de liberar o poder de um avatar ferramenta espiritual. Assim que seu poder ultrapassou o 70º nível com a amplificação de poder espiritual, quando ele segurou o martelo céu claro com sua mão, ele fez isso praticamente inconscientemente. A intensa força constantemente emanando dele formou um bizarro ciclo com o martelo céu claro, como se aquelas forças fossem partir seu corpo e explodir. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.